Olá a todos, meu nome é Carlos Eduardo. Hoje eu estou aqui junto com Pedro Lucas Correia, Rodrigo Carvalho e Iris Ávila. E hoje a gente tem o prazer de entrevistar a doutora Sheila Albert dos Reis, né, que, assim como nós, cursou biomedicina na UFRJ também, é doutora em ciências biológicas e hoje é diretora de extensão, pós-graduação, pesquisa e inovação pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Maracanã. Doutora Sheila, muito obrigado por conceder essa entrevista. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Esse projeto foi bem interessante, né? Porque quando eu entrei no laboratório, eles tinham recebido amostras de um vírus desconhecido que estava começando a afetar o gado da região noroeste, né, do Rio de Janeiro, e ele foi para o laboratório para avaliação, e eu estava entrando no laboratório nessa época, né, trabalhava com a professora Clarissa Damaso, e uma das coisas que eu estava fazendo na época no laboratório era avaliação de substâncias com atividade antiviral. E eu era muito curiosa, eu sempre fui muito curiosa, né? E gostava ali de estar trabalhando e vendo tudo o que está acontecendo. E quando ela me falou sobre o vírus, né, que era um vírus diferente, eu tive interesse, sim, em ajudar, em colaborar para poder a gente poder verificar que vírus é aquele, o que ele fazia. E uma das coisas que foi observado, até com colaboração com o grupo do professor Rafael Linden, é que ele tinha um perfil de infecção que era muito semelhante a um perfil de morte celular por apoptose. Nós estávamos fazendo colorações simples, né, de lâmina, não era um perfil normal de infecção por um poxvírus, principalmente por um vacina. Né? Não era um perfil que a gente esperava de um vírus desse tipo. Por quê? Porque os poxvírus, em especial o vacina, ele tem muitos genes que eles inibem o processo de disparo de apoptose. Então, não era esperado que esse vírus disparasse a apoptose. Porque um vírus que dispara a apoptose, o que a gente espera? Que ele vai matar a célula. E se ele vai matar a célula, ele não vai sobreviver. Se ele não vai sobreviver, como é que ele vai ficar na natureza? Então, quando a gente se deparou com tudo isso, isso brilhou meus olhos, né? Eu falei, caramba, esse vírus é muito interessante. Quero muito trabalhar com isso. E a professora, então, permitiu que eu desenvolvesse esse projeto, que para mim foi uma experiência maravilhosa. Então, esse estudo específico, né, foi um estudo em colaboração com o professor Luiz Dione, já no IFRJ, né, foi bem depois do meu doutorado, que foi, na verdade, tese de doutorado da aluna dele, Michele, né? A Michele estava fazendo essa análise já desde o mestrado dela sobre o papel de galectinas nesse processo, né? E ela também observou que tinha, então, relação com o disparo de morte celular, quando eles me convidaram para poder ajudar, né, nessas análises que estava começando a surgir algum artigo sobre o assunto, e aí eles conseguiram fazer essa vinculação. Eu acho que nessa via ainda tem muita coisa a ser estudada, né? A gente começou a fazer umas análises pelos disparos das vias mitocondriais, essa questão do envolvimento com o NF-κB não foi aprofundado, né? A gente não conseguiu ainda seguir esse projeto, né? Mas esse projeto ele é do professor Luiz Dione, né? Em continuação com o projeto da aluna Michele, que tem a ver, então, com a parte da doença de Chagas. Então, você vê que a parte do disparo de apoptose, a fuga da apoptose, ela está relacionada a vários patógenos enquanto eles infectam uma célula. Então, tanto fuga da apoptose quanto disparo da apoptose pode ser utilizado por esses patógenos. Eu acho que o segredo do patógeno é saber em que momento ele tem que fugir do processo, em que momento ele dispara o processo, porque o que eles têm em comum? Eles têm em comum que eles querem fugir da via do sistema imunológico, e aí o disparo do NF-κB está relacionado, então
a intenção deles ali, num disparo inicial de apoptose, é fugir do sistema imunológico, então eles ficam meio que, né, incógnitos do sistema imunológico. Não, essa célula só está morrendo. E depois eles conseguem impedir o processo e evadir e causar outras infecções sem serem afetados por esse disparo inicial, né? Esse que é todo a dinâmica aí de todos esses patógenos envolvidos com o disparo da morte celular. Pelo menos pelo que a gente vem observando, né? Esse foi um dos projetos que eu comecei quando eu entrei para o IFRJ, e ele nasceu da curiosidade dos alunos do IFRJ. No IFRJ, a gente tem um modelo bem interessante de fazer pesquisa, que é o aluno ele tem a autonomia de chegar ao professor e dizer: eu gosto disso. Podemos estudar? Né? E aí foi aí que eu entrei nessa linha, eu entrei na linha da própolis, na linha das células-tronco do leite materno, e estava começando alguns estudos com relação a leite materno ter células-tronco. Eu falei, é uma fonte que ela é bastante abundante, é simples de que a gente consiga estudar aqui, né, onde a gente trabalha, e aí começamos a averiguar isso, inicialmente com alunos de ensino técnico, ensino médio técnico, e depois com a participação dos alunos, né, da graduação. Então, nessa linha de pesquisa, a gente verificou que realmente tem a presença dessas células-tronco, que, de acordo com o que saiu até mais ou menos na mesma época na literatura, essas células-tronco, elas têm um potencial pluripotente, né, não é só uma célula totipotente, ela é uma célula com potencial pluripotente. Também saiu, logo após, algumas literaturas dizendo que essas células sobrevivem no trato gastrointestinal, né, da criança, e que acredita-se que ela tem algum papel na parte do estabelecimento do sistema imunológico da criança, né? Só que isso ainda está a ser averiguado, não é uma coisa tão simples, né? Tem alguns estudos mostrando com roedores algumas coisas, e estudar biologia molecular e trabalhar com biologia celular, principalmente com célula-tronco, o custo é muito elevado. Então, a gente foi até uma certa fase do desenvolvimento do trabalho, viu que realmente tinha a expressão dos genes, conseguimos isolar algumas dessas células, mas não conseguimos manter muito tempo elas em cultivo indiferenciada, porque o grande problema da célula-tronco é esse, né? Qualquer estímulo que ela receba extra ali ela diferencia ou ela vai para uma situação que não é exatamente o que a gente gostaria, né? Então, acabamos descontinuando esse estudo por uma questão de custos, né? Mas era um projeto que eu acredito muito nele, sinceramente. Eu acho que o leite materno é uma fonte muito interessante de ser estudada, e principalmente qual é o papel dele na criança, qual é o papel dele in natura, né? Essa célula vai para onde e faz o quê? Exatamente a pergunta que você fez, e que ainda tem estudos tentando responder isso, né? Então, o que eu acredito, né? E aí a gente não vai estar mais baseado em o que eu tenho de literatura, tá? O que eu acredito. Essas células pluripotentes, elas no início, enquanto ainda pluripotentes, elas não disparam respostas imunológicas, elas vão disparar no processo de diferenciação, que elas começam, então, a apresentar as células, apresentar MHC, etc. Então, quando elas têm o contato com esse indivíduo no início do aleitamento, que ele também não tem um sistema imunológico ainda completo, ele tem ainda um sistema imunológico muito imaturo. Então, ela não vai estar combatendo, mas ela vai estar estabelecendo um papel ali do que ele ainda não é capaz de fazer, porque o sistema imunológico dele é imaturo demais. A gente já sabe, por exemplo, que isso é um mecanismo muito bem definido, que os anticorpos que vêm da mãe, eles são capazes de fazer o processo de transcitose ali no intestino e parar na corrente sanguínea, né, do bebê. Então, antes, o que a gente imaginava? Ele entrava, ele era destruído no trato gastrointestinal, e para que esse anticorpo
ia chegar lá, o que ele ia fazer lá se ele ia ser destruído? E a gente já sabe hoje em dia que não é assim. Então, eu acredito que essas células-tronco, elas têm um papel que é um papel momentâneo, que é um papel nesse início de aleitamento, que inclusive se verifica que tem uma presença, né? A gente não chegou a terminar esse estudo, que era exatamente a ideia que a gente tinha, era verificar nos diferentes momentos do aleitamento a abundância dessas células-tronco presente, porque é muito provável que elas sejam mais abundantes e que elas sejam mais necessárias no início, quando esse indivíduo ele ainda é, né, imaturo com relação ao sistema imunológico. E depois o próprio sistema imunológico dele vai destruir essas células. Não conheço nenhum estudo relacionando tumores ou aparecimento de tumores com esse tipo de célula. Eu acho que seria uma coisa que seria um pouco evidente se você observa um tumor que geneticamente é diferente do indivíduo, né? E isso já teria sido, em algum momento, descoberto. Então, eu não acredito realmente que eles estejam chegando a causar algum tipo de tumor no indivíduo que é aleitado, entendeu? Bom, chegamos agora ao fim da entrevista. Agradeço mais uma vez a professora pelo tempo, pela disponibilidade, pela atenção, pelas ótimas respostas também, para as nossas perguntas. Muito obrigado, professora. Obrigado por compartilhar esse tempo, esse conhecimento com a gente hoje. Tá bom?